Olá a todos vocês, estamos começando aqui mais um Jornadas do Carvalho, olha só, voltamos mesmo, né? Estamos aqui nesse podcast da Casa do Carvalho, onde a gente fala sobre o anime Pokémon Jornadas, de acordo com sua exibição lá no Japão. A gente tá juntinho com a exibição do anime, né? E a gente vai comentar hoje um episódio que foi muito especial, mas estou falando no plural porque eu não estou sozinho. Aqui comigo está ele, Menino Pad. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horário você está assistindo esse cast. Mas não gostei não, não quero mais comentar episódio individual não. Quero fazer um catadão de 30 aí, no Não, mínimo. Deus me livre! Deus me livre! Não, não, mentira, não dá não, mano. Nossa, Eu que editei o cast Arceus. de 3 horas e não quero de novo minha vida. Obrigado. Não, nunca mais um cast resumindo mais de 20 episódios. Pelo amor de Deus. Mas galerinha, estamos de volta mesmo, né? E, bom, no cast passado nós resumimos aí boa parte dos últimos episódios de Pokémon Jornadas, mas hoje estamos aqui para a sequência para o episódio 114, que foi um episódio muito especial. Muito especial por quê? Porque foi nesse episódio que tivemos o retorno dele. Aquele rival que fez a gente xingar ele tanto, mas que hoje tem tanto carinho, tanto amor pra esse personagem, que é o Paul, que veio diretamente lá da era de Diamond and Pearl, do anime dessa saga, pra hoje retornar e dar aí uns conselhos, uma força pro menino Ash. Mas antes de a gente comentar, né, desse episódio, vai lembrar que, né, você pode acompanhar, seguir o nosso projeto, a Casa do Carvalho, dar esse apoio pra gente através do nosso site www.casadocarvalho.net. Acessando lá, você acompanha todas as novidades do site e não só isso, como também encontra os links para as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, caso você ainda, enfim, seja um usuário desta, enfim, rede aí, suspeito. Mas, enfim, tem lá também Twitch, YouTube, enfim, tem uma série de projetos bem legais que você pode acessar lá na Casa do Carvalho. E também esse podcast, Pad, é uma parceria aí fora de Viridian, né? Exatamente, nosso projeto aí, irmão da Casa do Carvalho, que se você quiser ficar completamente em dia com as notícias Pokémon, sem ficar dependendo de algoritmo de rede social, entra lá no nosso canal do Telegram, t.me/Folha de Viridian, para você conversar comigo, com o Gusta, com o pessoal lá que gosta de Pokémon também. Lá a gente atualiza todo dia com as principais notícias de Pokémon e também a gente bate esse papo bacana, né? A gente inicia essa comunicação aí com vocês, com fãs que também são engajados no anime, nos jogos ou em qualquer outra mídia referente a Pokémon. Exatamente. Olha só, gente, eu já vou pedindo desculpa aqui, porque aconteceu o seguinte. Hoje estamos gravando aqui em condições adversas, né? O Pad está fora de casa. E aí acabou, menino, que eu fui ver aqui, vazou os áudios tudo do Telegram aqui, apitando tudo. Mas assim, já desliguei aqui, então vai ter esse comecinho aí, teve uns bip-bip, mas já cessou. Não vai ter mais. É aquilo, a Folha de Viridian tá aí ou polvorosa, É todo verdade. mundo aí participando, e você não pode ficar de fora também. Se você viu aí esse Exatamente. monte de bip-bip é porque tá em chamas o nosso canal, e não só em chamas está o nosso canal, como o menino Gengar também estava aí em chamas, literalmente, nesse último episódio. Exato, porque esse episódio, gente, olha. Bom, dando um leve review, assim, um resumo, na verdade, né, do que aconteceu nesse episódio, foi aquilo. O Ash tava treinando, e aí ele falou, pô, preciso de mais ânimo. Eu tô precisando Pô, de mais preciso de ânimo. mais ânimo. Preciso ficar mais animado, tô pouco animado. Aí ele recebe uma ligação pro seu Carvalho e falou, ô menino, você não vem aqui, tem tempo, né? Seu desnaturado, seus filhos estão aqui esperando visita. E aí ele fala: olha só, vou voltar pra casa, lá vou ficar mais animado. E aí é nessa que o Ash e o Go vão visitar o professor Carvalho. E lá o Ash reencontra todos os Pokémon que ele já capturou e que estão no laboratório do professor Carvalho. Não foi dessa vez que o Pidgeot apareceu. Então, assim. E chegando lá, assim, já comentando isso, né, acho que a gente pode falar aí comentando. Eu já achei muito legal o fato de que dessa vez sim, todos os Pokémon apareceram. Porque da última vez que ele visitou o laboratório, que também foi em jornadas, né? Foi naquele episódio do. Que o Do Gary Gary. volta do Projeto 1000. A gente viu ali uma parte. Né? Uma parte veio receber seu treinador ali, mas não todo mundo. E dessa vez, todo mundo veio receber e tá feliz pelo seu top 8 mundial.
Exato, a gente tem um reencontro bonito, a Bayleaf já vem ali encabeçando todo esse grupo, né? Inclusive veio uma galera, entre aspas, reclamando, porque da outra vez a Bayleaf não foi tão amorosa como é a personalidade comum dela, Uhum. mas aqui o pessoal deu uma coisinha a mais ali para ela, deu um Sim. tratamento digno para Bayleaf, que sempre foi muito fissurada, sempre foi muito apegada ao Ash, mas todos os Pokémon ali reunidos, comemorando, alguns até abraçando o gol ali, falando assim, ó, oh, amigo do meu dono aqui, olha que maneiro e não sei o É quê. verdade. Palpitoad e Gible, assim, estão apaixonadíssimos pelo Go. O pessoal na internet, Ped, ficou até com medo de que o Go fosse roubar esses Pokémon do Ash. Ah, infundada essa teoria aí, mas assim, se acontecesse, dane-se também. O Ash largou eles lá no rancho do Carvalho, dá uma utilidade para eles, deixa, assim, não é dar para o Gol, é assim, deixa com ele um tempinho, né? Eles ficam ali presentes e tudo mais e depois devolve qualquer coisa, mas assim, eu vi uma galera bufando por causa disso, eu fiquei, gente, não É, precisa de tudo isso, menos, pelo amor de gente, Deus. menos. Mas, Calma. enfim, esse reencontro foi muito legal, foi muito emocionante. É, e o que eu achei mais legal é o que acontece, né? O Ash foi lá e falou, galera, ó, seguinte, eu tô no top 8, eu vou pra uma competição muito importante, e eu queria a ajuda de vocês pra treinar, né? Junto com a galera nova, né? E aí ele traz ali, né? A equipe nova que, enfim, é o Dragonite, o Gengar, o Dracovish, o Surfetch e o Lucario. E aí, tipo, a galera fica animada, fica empolgada e rola uma cena que, tipo, pra mim foi muito contest. Foi muito Pokémon Contest, que os Pokémon de fogo exalam seu poder, os Pokémon de água jogam água, os Pokémon de grama joga folha, e aí foi aquele efeito de contest, o Pikachu fica animado também, chega no final e pá, faz um choque do trovão ali que dá um brilho. Eu falei, gente, cadê a Dawn, a Meia, a Serena aí pra fazer parte da festa? Porque foi quase um contest aquela cena. Eu achei bonitinho e tal, mas assim, preciso pontuar aí, as verdades precisam ser ditas. Que episódio feio, papo. Assim, Nossa, você muito achou? feinho. Eu não achei, Nossa, achei não. muito feinho esse episódio, assim. Não Nossa. foi a melhor staff de Pokémon trabalhando nesse episódio, mas assim, tudo bem, né? É episódio de transição, que eles guardem a melhor Nossa, equipe Pet, não, pro. pera. Eu tô Não, achei. até. Eu só não abro aqui o episódio pra ver agora, porque senão vai vazar o áudio. Mas o lance é o seguinte: tudo bem, não foi um episódio bonito, tipo assim, esplêndido. Tipo, a que a gente teve, por exemplo, o Ash contra o Volkner. Mas não foi um episódio feio. Ele foi um Ah, eu episódio achei. normal. Eu achei o episódio normal pra baixo. Pra não E ser tão Ped injusto. tá muito crítico. Ped tá assim, tá. Que Não, é Ped que tá, assim, tá em as Curitiba. pessoas, O coração do Ped está gelado. Voltou a ficar a- congelado com o ar de Curitiba. É isso. as pessoas não precisam levar esse comentário, como tipo, nossa, o Ped acha o anime horrível. Assim, As pessoas vão achar o isso. Ah, anime, Ped acha o anime anime, horrível. anime semanal, a gente tem essa flutuação, né? Porque são várias equipes que trabalham, né? Então, tipo, às vezes uma equipe não é tão bem condecorada quanto outras, e é normal a gente ter essa flutuação. Então, assim, é normal ter episódio feio, é normal ter episódio bonito, é normal ter episódio horrível. Esse é horrível, eu achei ele feio. Mas, assim, é de ok pra baixo e beleza, tá tudo certo. Foi só uma observação que eu fiz. E, enfim. Mas tivemos esse momento com o teste. E aí, a outra parte que eu achei muito legal é que meio que os Pokémon do Oeste se separaram em alguns grupos. Aliás, antes disso, antes de se separarem em grupos, aconteceu o seguinte: os Pokémon de fogo, né, como eu falei, exaltaram todo o seu poder de fogo, seu orgulho de fogo, e o Gengar, por algum motivo, ficou fascinado. No que ele foi tocar no Infernape que estava em chamas, o Gengar ficou assim, queimando basicamente, né? Ele pegou fogo ali e foi tanto poder que ele saiu voando, a la equipe Rocket, quase viajou ali na velocidade da luz, decolou na velocidade da luz. E nisso, onde ele cai, é onde quem aparece. Paul! Menino, Nosso pô, Paul! Nosso menino Paul voltou. Ele estava fazendo uma visita ao laboratório do professor Carvalho, porque, enfim, ele tá meio ali, em poucas palavras, não tá dizendo muito porque que ele tá ali, mas ele, sim, veio aparentemente visitar o professor Carvalho para ter uma experiência, né, para conversar um pouco com o professor, tomar lições sobre o mundo Pokémon. E eu fiquei com a impressão de que essa não foi a primeira vez. De que essas visitas
estão sendo um pouco que recorrentes, né? O episódio não deixa isso tão claro, ou a legenda não deixou isso tão claro, mas eu fiquei com essa impressão. Ele mais uma vez reitera, né? Ele fala assim, se eu quero, né, para quem quer saber mais sobre o mundo Pokémon, o Carvalho é uma referência mundial, né? Então, mais uma vez, colocando aí o professor Carvalho como top tier professores do mundo Pokémon, então faz sentido você, se você quer saber mais, se você quer aprender mais, se você quer entender melhor o mundo Pokémon, o professor Carvalho, ele é uma grande referência a isso, né? E isso leva Exato. o Paul a estar ali, e que nos leva ao motivo que nos é apresentado no fim, mas a gente vai chegar lá Vamos chegar nesse lá. ponto, né? E aí a gente tem um pouco dessa relação do Paul. Aí, novamente, caraca, Paul está de volta, o que será que vai acontecer, né? Acho até engraçado que o Paul, na época de Diamante e Pérola, odiadíssimo. Assim, a galera queria tacar pedras. Veio o Alan depois de tudo isso, Paul, o melhor rival da Não, história. mas Paul, o calma, melhor calma, de todos. calma, que não é Nunca bem por aí. errou. Não é bem Nunca por foi um aí. fórum Pokémon do Ash. É Jamais, porque assim. Não, existem nunca alguns. errou. Existem alguns antagonistas que são assim, que você ama odiar. Era o caso do Paul. Era um personagem que era muito bom. E a gente gostava muito Sim, dele da história porque era um personagem que ele servia pra gente odiar ele. E ao sim, mesmo tempo você gostava dele ao ver a transformação. Se você pega o Paul do primeiro episódio de Pokémon Diamond and Pearl, que na verdade ele aparece no terceiro episódio, e pro Paul, quando ele faz seu despedido de Diamante e Pérola, ele evoluiu muito, ele mudou sim. muito. Então é legal ver isso acontecendo. E Tô foi um brincando, é rival óbvio que tô legal. brincando. Agora, o Alan, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Alan é um encosto. O Alan Ah, é uma coisa o ruim. mais odiado. Chega o Alan. Opa, Paul maravilhoso, nunca errou. Menino, passa. Ai, ai, esse Paul, passa pano. Mas assim, Passa todos os panos. O Paul ele cresce junto com o Ash, né? Como a gente viu aí na saga do infinito da Marvel, um bom vilão é aquele que você compreende, que Exato. você entende o seu background, sabe do ponto que ele saiu até o ponto que ele chegou, e o Paul também tem uma evolução junto com o Ash, né? Eles crescem muito juntos, né? Sim. E aí, enfim, nesse momento a gente tem aquele reencontro do Ash com o Paul, porque né, o Gengar caiu ali, o Ash foi ver onde é que o Gengar tava, lá tava o Paul com o Electivire. E aí rola, tipo assim, um momento que. Aquela estranheza, né? O Go tá conhecendo o Paul pela primeira vez, ele já sente que, enfim, esse cara aí não é igual os amigos de Alola do Ash, não. Esse cara aí é diferente. E aí fica meio acuado, assim, e tal. O Paul com aquele jeitão dele, mas mesmo aquele jeitão, é diferente de quando ele encontrava o Ash antes, você sente um respeito ali pelo Ash, que hoje ele olha e fala, por mais que ele dê uma zoada no Ash, fala, nossa, esse é o seu Gengar? É assim que você tá lidando com seus Pokémon? Mas é uma zoada, mas tem mais tom de zoeira do jeito do Paul do que de desdenhar o Ash, sabe? Que é diferente do que o Paul fazia antes. Que o Paul antes, tipo assim, Humilhava o desdenhava, Ash, né? humilhava o Ash ali e tal. E dessa vez não. Então foi muito legal isso. E aí o Infernape aparece. Eu gosto que eles, assim, desculpa te interromper, mas eu Uhum, gosto que eles respeitam a lore do Paul do mesma forma como eles respeitaram do Gary. Tipo, ele exato. continua com a mesma personalidade provocativa, mas eles já se encontram num ponto diferente, né? Então o Paul, ele continua ameaçador, ele continua... ele bate de frente com o Ash bate de frente com ele, mas rola o respeito. Exatamente. E enfim, nesse momento lá depois chega o Infernape e todos os Pokémon de fogo. Menos o Torco, coitado, porque tava lento, né? Torco não corre. Torco é devagar. Mas chega lá todo mundo pra ver se tava tudo bem com o Gengar. E aí o Infernape reencontra o Paul. E aí rola aquele climãozinho também. Aí o Paul fala, e aí, Infernape? Aí o Infernape dá e aí? Sabe? Tipo assim. O que é aquela situação, tipo assim. Dois amigos que antes brigaram feio, mas hoje, tipo não sabem bem como lidar um com o outro, mas e aí? E aí? Saca? Então rola esse momento. E aí, enfim, o Paul fala, ele pede um tempo pra conversar com o Ash, né? Tipo, vamos trocar uma ideia. E falar, seus Pokémon, deixa eles irem, deixa eles treinarem. Eu quero conversar com você, não fica interrompendo os Pokémon, não. Deixa eles treinarem de forma natural com os outros Pokémon. E aí até Uhum. fala, Infernape, você pode ir também. E o Infernape meio que obedece, saca? E aí que o Go fica, ué, como assim o Infernape obedeceu o Paul? Aí o Ash explica, tem flashbacks bonitos, mostrando, tipo, o Paul abandonou o Chinchar e tal, não sei o que, teve esse rolê, mas tá tudo bem agora, enfim. E aí essa cena que é pra mim uma das mais impagáveis desse episódio, que é o
o professor Carvalho já tinha ido na frente, né? E o Infernape foi por último. Aí o Infernape vai correndo, ele pega o professor Carvalho ali pelos braços, levanta pra cima e sai correndo com o professor Carvalho. Se você não viu essa cena, procure, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Passa nesse momento, né? O Paul tem ali uma conversa bem rápida com o Ash, né? Ele explica que, enfim, ele não quis participar do torneio mundial porque ele não gosta de muita festa, de muita pompa. Mas assim, essa foi uma desculpa muito esfarrapada, a gente vai descobrir no final do episódio por que ele não participou do torneio do mundial, né? Mas, Eu enfim. achei super condizente. Assim, não acho que precisava de mais do que isso, tá ligado? Ah, Achei não. que faz sentido com o Paul, tá ligado? Faz, Assim, mas nem tanto. É que, afinal de contas, são os treinadores mais fortes do mundo, né? Então, tipo assim. Mas, enfim. Depois disso, o Ash fala: por que a gente não vai treinar, né? Não faz a batalha de treino. E o Paul aceita. Mas enquanto isso, tá rolando esse momento todo, os Pokémon do Ash estão treinando. Aí é aquilo. Os Pokémon voador estão treinando o Dragonite, ensinando ele movimentos de voo e tal, que é bem legal a gente ver. A gente vê o Glalie e o Dracovish embaixo da cachoeira ali, meditando, muito interessante. O Surfet tá treinando com alguns Pokémon que arremessam. Tipo, ele tá treinando com o Sceptile, com o Oshawott, que eu achei, nossa, o Oshawott, cara, tem no mesmo nível quase do Sceptile. Eu falei, oxe, o bichinho tá se achando. É que é uma coisa meio de Pokémons com lâminas, né? A gente tem o Sceptile, o Oshawott, o Bulbasauro tá ali de resguardo também. Sim, muito legal esse momento. Depois a gente tem o Lucario treinando com o Buizel e os Pokémons de luta do Ash, né? Então, assim, Hawlucha tá ali e tal, eles estão praticando. E estou esquecendo alguém? Estou esquecendo alguém, né? Falei do Surfet, falei do Lucario, falei do Dragonite, falei do Dracovish. Acho que faltou o Pikachu só, né? Faltou o Gengar. O Pikachu. Gengar tá com os Pokémon de... E o Gengar. Não, o Gengar falou que tá com os de fogo. Então, o Gengar foi com os Pokémon de fogo. E nesse estudo, o professor Carvalho começa a observar que os Pokémon de fogo estão tentando ensinar o Will-O-Wisp, né? Que é o Labareda de Fogo, acho que no Brasil, pro Gengar. E ele aprende. E é um momento muito legal, porque, cara, eu não sei se você reparou, Ped, se você pegou essa referência, mas, enfim, na hora que a animação dele aprendendo é linda, o movimento que ele faz, ele fechando as mãos e tal, não sei o quê. E quando ele aprende, o Ash chega pra falar, vem cá, Gengar, vamos batalhar, porque, esqueci de comentar, o Paul falou, eu aceito seu desafio só se você for usar seus Pokémon do Mundial. Então... O que já me deixou um pouco triste, mas a gente comenta mais pra frente. E aí, beleza. Aí o Ash top e tal, e foi buscar os Pokémon que estavam treinando. Quando ele foi buscar o Gengar acabou de aprender, né? O Will-O-Wisp meio que foi pego de surpresa e tacou o Will-O-Wisp no Ash. O Infernape chega ali e, rapaz, numa cena maravilhosa, destrói todos os foguinhos e tal. E o Gengar chega pra comemorar com o Ash, né? E o movimento que o Gengar faz pra comemorar com o Ash é o mesmo movimento que o Infernape fazia na época de Diamond and Pearl. Caraca, não tinha reparado, não tinha feito essa conexão até agora, até você contar. Saca? Eu vi um vídeo no Twitter comparando e é idêntico, tipo assim, ele vai rodando assim com o Ash e tal. Então assim, conexão brabíssima do Gengar com o Infernape. Toda essa sequência era bem legal, assim, ver, é isso que a gente fala, a gente quer ver o treinamento acontecer e ele fazer sentido, né? Então a gente vê o Gengar treinando com os Pokémon de fogo, aprendendo o Will-O-Wisp, que é um movimento que faz sentido pro Gengar, né? E tudo mais. Então aí, tipo, o Infernape defendendo cada uma das labaredinhas, assim, você fica até empolgado, assim, caralho, que da hora, tá ligado? Mas muito, muito bom, muito bom. Não, pois é, e aí, enfim, depois a gente tem a batalha do Paul com o Ash, que foi uma batalha 3 contra 3, e enfim, vou bem resumir a batalha. O Ash acabou usando o Lucario, enquanto o Paul usou o Gyarados, e o Lucario venceu, aprendendo um movimento novo, graças ao treinamento que ele teve com os Pokémon do Ash. Ele aprendeu o Bullet Punch, ou o Soco Cometa, não sei se é Soco Cometa. Não, Comet Punch é outra coisa. É verdade. Eu esqueci o nome em português do Bullet Punch, mas enfim. Soco Projétil, alguma coisa assim? Talvez. Mas ele aprendeu esse golpe porque ele conseguiu concentrar sua energia de Pokémon metálico e aprendeu. Que é um golpe muito bom. É um golpe muito útil. Então, aprendendo esse golpe, ele conseguiu vencer o Gyarados do Paul. Na sequência, vale lembrar também, a regra dessa batalha que o Paul também colocou não podia trocar Pokémon. Então, assim, era aquilo. 1 contra 1 ali,
quem venceu, venceu, você recua, manda o próximo, não pode voltar mais. Então, foi isso, né? Lucario contra o Gyarados. Depois tivemos Dragonite contra o Garchomp, e nessa Dragonite, infelizmente, perdeu. Mas ele perdeu mostrando que aprendeu um movimento novo. Ele aprendeu a usar, nem um movimento novo, mas de uma forma nova, né? Ele aprendeu a usar o Meteoro do Dragão de um jeito que ele consegue incorporar o meteoro ao redor dele e avançar numa forma de investida pra levar o poder do Meteoro do Dragão junto com ele numa investida poderosa contra o oponente. Só que não foi o suficiente pra derrotar o Garchomp do Paul, que é um Pokémon forte desde a época de Diamond and Pearl, né? Eu fiquei até esperando que seria um movimento diferente do que o Draco Meteor, né? Mas eu imagino que isso vai desembocar aí em algum episódio do torneio, né? Tipo, beleza, não funcionou agora, mas pode ser que ele se transforme durante todo o campeonato por uma nova versão de um novo ataque do Exato. Dragonite. Isso eu achei legal porque, tipo assim, cara, é o jeito do Ash, sabe? Me lembrou muito o escudo contra dano. É isso. Sabe, o Counter Shield da época de Sinnoh, porque é isso. Usar aquela energia ao redor do Pokémon foi maravilhoso. Muito feeling de Sinnoh. E aí, a terceira e última batalha foi Gengar contra o Metagross. E aí o Gengar acabou usando sua técnica nova, que foi o Will-O-Wisp, e assim, arrasou. Foi uma batalha linda, decente. E aí, botou o Metagross aí pra correr. E nessa o Ash acabou vencendo, né? 2 contra 1. Venceu. E legal porque ele... Eu também vi isso, o pessoal no Twitter comentando, porque quando o Ash perde pro Paul no Lake of Valor, Lago do Valor, ensinou, que a primeira batalha 6 contra 6 dele, e esse episódio é maravilhoso, de perfeito, e o Ash perde, ele vira e fala, eu nunca mais vou perder para o Paul de novo. Dito e feito, ele não perdeu para o Paul, nem na Liga Sinnoh, nem agora. Então, assim, gosto dessas referenciazinhas que talvez eles nem tenham pensado, mas a gente pega e é legal. Então, enfim, o Go... legal a pode referência falar. do Will-O-Wisp, né, que quando um Pokémon tá queimado, a força física diminui, Exato. e aí o Gengar consegue defender a investida do Metagross ali, não com facilidade, mas ele consegue parar. Eu gosto da brincadeira do Metagross ser um bicho de 4 patas gigantesco, mas ele é muito rápido, né, ele usa agilidade ali, e tem até o detalhezinho igual do jogo, que quando você usa agilidade aparece aquela hora, tipo, tipo subindo o speed, né, então eu achei bem legal, assim, toda a construção de batalha dessa do Gengar com o Metagross, com essas referências também, e aí o Gengar finaliza ali só com um Shadow Ball a queima-roupa. E se eu não me engano, eu posso estar falando muita besteira, tá? E aí, vocês que estão ouvindo a gente, podem me corrigir se for o caso ou me confirmar nas nossas redes sociais. Mas eu acho que essa batalha 6 contra 6 que eu comentei, né, no Lago do Valor, do Paul com Ash, foi a primeira batalha em que a gente teve o status Burn aparecendo no anime, ou pelo menos aparecendo explicitamente como Burn, né, como queimado. E legal eles trazerem isso de volta pra cá, pra essa batalha de reencontro deles. Não sei se foi também intencional, mas pensei nisso aqui agora. E enfim, foi uma batalha incrível. O Go percebeu que o Paul usou pokémons ali que... né, que... alguns dos top 8 do Mundial são os pokémons estrela deles, né, que no caso é o Gyarados do Lance, o Metagross do Steven e o Garchomp da Cynthia. Então, assim, ficou muito nessa vibe de tipo, ok, o Paul está treinando o Ash. O Paul aproveitou esse momento pra ensinar, ajudar o Ash a treinar pra esse momento. Por mais que ele não admita, porque depois que o Go comenta isso, o Paul fica meio que tipo assim, ok, tô indo embora, gente. Falou, valeu. Obrigado, professor. A gente se vê. Até mais, Infernape. E vazou. E aí, é nessa hora que o Carvalho comenta que o Paul está treinando, né? Parece que ele está em avaliação, na verdade, pra ser um novo líder de ginásio. Gostei muito dessa informação aí, tipo, que novamente, né, conversa com o que a gente estava falando sobre ele não querer participar do campeonato, né, porque ele tá numa outra pegada, ele tá treinando, estudando, ele tá aprendendo para ser um líder de ginásio, não sabemos de onde, se é de Kanto, se é de Sinnoh, se é de alguma outra de região. Veridian tá líder de ginásio até hoje. Quem sabe, né? Até aqui, eu vi uma galera comentando sobre aquele ginásio que estavam construindo, que era o estilo do Go, mas eu acho meio improvável. Mas seria muito. Assim, a gente provavelmente só vai ver o Go daqui uma década, quando resolverem ressuscitá-lo. Seria legal se a gente tivesse mais informações dele durante o caminho.
né? Mas a princípio a gente sabe que ele está estudando para ser líder de ginásio, está em avaliação para isso. Você Não falou sabemos Gol, quando ele mas for. aí você queria falar Oh, Paul, né? perdão, o Ah, Paul. tá. Falei errado, falei errado. O Paul tá em avaliação, né? Não, é que eu falei que o ginásio estilo Pokémon Go e depois eu troquei o nome de novo na É, frente. mas Mas entendemos, o, entendemos. mas o Paul, então, tá nessa avaliação, tá nesse caminho. Gostei de saber que ele tá num caminho diferente, num caminho que ainda faz sentido com ele, né? Porque, é igual eu falei, ele não participar e ele dar essa justificativa de que é muita pompa, muito, né, muito festivo para ele, pra mim faz sentido, até porque com o final de Sinnoh ali, que ele, tipo, ele perde, aí ele fala assim, beleza, talvez ser o melhor não é o que eu estou buscando. Vamos tentar descobrir o que estou buscando, né? E aí agora a gente sabe que ele está estudando para ser um líder de ginásio, que é um especialista em Pokémon. E eu acho isso muito Exato. legal. E eu acho mais interessante ainda pensar que isso acontece de um jeito que faz muito sentido pro personagem. Porque o Paul é aquela pessoa que queria ser forte a qualquer custo, Uhum, mas que não entendia bem os Pokémon e os humanos, a relação entre os dois. E agora uhum, ele está estudando, ele está focando nisso, que era a maior fraqueza dele. E que no fundo foi por isso que ele perdeu pro Ash. Por mais que ele tenha uhum, aprendido muito disso com o Ash durante a sua jornada por Sinnoh, e evoluído, porque ele aprendeu a fazer essa conexão com os Pokémon, a criar estratégias diferentes com os Pokémon dele. Ele, né, absorveu muito do Ash. É, não era ainda muito natural. E eu acho que nesse meio tempo que ele ficou afastado, isso virou algo importante pra ele, né? Além, é claro, do uhum. fato de ele buscar, acho que essa batalha contra o Brandon da Battle Frontier pra, né, meio que vingar ali o irmão e que, enfim, eu espero que a gente veja esse plot um dia acontecendo de volta no anime. Dessa vez não foi nada nem citado sobre isso, o que é uma Uhum. pena, mas quem sabe no futuro, né? De todo modo, Só para finalizar, que assim, apesar de não ser necessariamente explicitado com essas palavras nos jogos, na lore de Pokémon, um líder de ginásio ele não só é um mestre Pokémon, como ele também é um conhecedor das relações humanos e Pokémon, e ele também serve como uma pessoa que vai guiar a nova geração de criadores, exatamente. né? Então, assim, o Paul, que era uma pessoa arrogante, que ele não ligava para ninguém e que ele não se importava com outras pessoas ao redor, agora ele está galgando uma posição de uma pessoa que tem a função de mentorar, ensinar e passar conhecimento sobre o mundo Pokémon para novos treinadores. Então, assim, ele sair dessa posição de que, tipo, eu não ligo para porra nenhuma, eu não quero saber de nada além de mim e da minha força, para uma pessoa que estará preparando uma nova geração, é muito legal. Sim, e é muito legal isso porque aquilo, enquanto ele treina o Ash, ele está treinando a si mesmo. Então, maravilhoso. A derrota pro Paul não significa nada, porque é bem isso. Um líder de ginásio não tá pensando em vencer. É óbvio que vencer faz parte, ele tem que lutar pra vencer, Uhum, mas o importante não é ele vencer, é como você disse, passar a lição. Então, ele não fez aquela escolha de Pokémon pra poder vencer o Ash, ele fez aquela escolha pra ensinar ao Ash, e isso é muito legal. uhum, Então, assim, exato. o episódio acaba com a gente, né, tendo uma atualização aí da foto do Ash com os Pokémon dele do laboratório do Professor Carvalho, o que é muito legal, a dele aparece e tal. O Ash tava meio impulsivo, falou, não, vamos pra Galar agora, vamos pra lá que eu já tô empolgado, tô com empolgação demais. E a mãe dele fala, menino, deita, dorme aí, passa a noite aqui, depois você vai. E aí acaba que ele passa a noite lá e aproveita e atualiza a foto com os Pokémon dele. Então assim, pra mim foi um episódio perfeito. Saca? Tipo, eu acho que eles tiveram muito respeito com todo o material da história de Pokémon até hoje. Uhum. Acho que souberam introduzir bem o Paul para um público novo e dar esse peso todo que o personagem merece. Respeitaram muito os Pokémon antigos do Ash, porque criou essa coisa, tipo assim, de todo mundo se juntou pra ajudar, saca? Então, assim, eu achei que foi perfeito. Eu não tenho uma É, crítica, assim, a fazer esse episódio, eu acho. eu queria ter gostado mais. Eu acho que parte disso foi por causa da expectativa que eu tinha colocado. Eu Pede de achei, Curitiba, pede de Curitiba. eu achei que assim, eu achei que o Paul ele ia ser um pouco mais ativo nesse episódio e ele ia ter tipo assim, ele ia ter uma conversa entre aspas, uma conversa, uma dinâmica com o Ash, tipo assim, tratar sobre o próximo desafio dele, sabe? De ver a importância da situação, de ver o antigo rival nessa situação. E eu achei ele introspectivo demais, sabe? Então, tipo assim, ele chega meio mudo meio, e sai calado. Mas esse E sempre aí, foi o Paul. não, tudo bem, eu entendo que esse sempre foi o Paul, esse sempre foi o jeito dele. Só que, tipo assim,
ele chega e fala assim, então tá aqui, esses aqui são os aces dos treinadores que você provavelmente vai enfrentar, menos o Lance, né? O que se ele trocasse para um Charizard, ia ser praticamente o caminho que o Ash vai fazer no campeonato. Uhum. E aí, por exemplo, uma coisa que me incomoda é, tipo, não ter tanto o Ash sendo não um contraponto, mas não tendo o Ash ali como sendo ativamente nesse episódio a pessoa que percebe as coisas, sabe? Então, tipo assim, ele joga os Pokémons, aí tipo, é um comentário do Go vindo de fora, tipo, esses Pokémon. Aí eu queria mais que fosse uma conversa entre o Po e o Ash, sabe? Aí, tipo assim, eu entendo que o Go tá envolvido muito na vida do Ash, principalmente nessa temporada de jornadas e tudo mais, mas eu queria que fosse mais uma coisa mais, tipo assim, tipo, o Paul falar um pouco mais nesse sentido, né? E aí o Ash falar, caralho, você usou os mesmos os Pokémons dos caras que eu vou enfrentar, tá ligado? Então aí, tipo, então tem um pouco mais dessa troca. Eu queria ter visto um pouco mais a troca Uhum. entre os dois, apesar de ter sido bonito, apesar de ter sido, como você falou, respeitoso com a história dos dois, né? E tudo mais. O Paul nunca foi de muitas palavras. Mas nesse ponto, eu acho que caberia, assim, um Paul chegar justamente para falar assim, Ash, tá ligado? Você vai ter o desafio da tua vida, a gente já se enfrentou, e assim, não precisa necessariamente colocar essas palavras, né? Mas, tipo assim, ter mais essa coisa, tipo assim, pô, o Ash falar, caraca, eu percebi que você usou os mesmos Pokémons dos outros, tá ligado? É uma palavra vindo do Go, sabe? Aí me incomoda um pouquinho nesse sentido. Aí, de novo, ficou uma expectativa minha de que o Poe estava retornando justamente para ter esse papo, entre aspas, de adulto com o Ash, de pessoas que passaram por muitas coisas. E aí ficou aquele disse pelo não disse, que a gente entende, porque a gente tem o passado, a gente tem o repertório da jornada que foi dos dois. Então, aí também tem a tristeza de quando ele fala que não, eu quero que você use os Pokémons que você vai usar no Mundial. Aí você fica, puta, mano, que triste. Quer dizer que não vai ter rotação. O Ash, beleza, mas bora lá, a gente aceita. E é normal o Ash usar somente um time durante toda uma temporada. Aham. Né? Mas assim, eu queria ter visto uma trocação mais de tipo, sabe, um rival que respeita o outro e que tá ali para tipo dar um conselho, que tá ali para dar uma palavra de tipo de apoio, mas tipo falar, pô, tá vindo o desafio. E aí eles, de novo, o Paul entra mudo, sai calado, faz parte dele, mas eu também gostaria de ver, tipo, que, de novo, eles evoluíram muito, eles mudaram muito durante essas jornadas, o Ash mudou bastante por causa do Paul, o Paul mudou bastante por causa do Ash, e é gostoso ver a dinâmica e a química que eles têm, né, como rivais e como treinadores que já se enfrentaram. Eu só queria ter visto um pouquinho mais, gostaria de ver o Paul mais vezes, sabe? Porque a dinâmica é boa, a dinâmica faz parte, e acho que poderia ser só além de tipo assim, tá aqui esse Pokémon porque você vai enfrentar ele e vai embora. Mas tudo bem, são coisas Assim, que eu. dava pra dar um pouco mais de substância, sabe? Tipo, é isso que eu tô tentando dizer assim. É bom, é legal, mas acho que dava pra ter um pouquinho mais, e não seria ruim, sabe? Eu entendo o que você quer dizer, só que eu acho que eu meio que discordo, porque assim. É. Primeiro é aquilo que você falou um momento aí, do Paul se encontrar com o Ash, ele tem um papo mais cabeça e tal. Aí é um pouco de olhar a expectativa, porque ainda é Pokémon. Ainda é um Sim, anime de sim. Pokémon. Então, assim, é o Ash. A gente sabe qual a personalidade do Ash nessa temporada. Que ele tá numa vibe mais, assim, apesar de ser um treinador forte e tal, ele é despojadão, ele tem aquele perfil clássico de protagonista que só pensa em comer e batalhar e tal. Enfim, Uhum. então tem que alinhar um pouco essas expectativas. E tem o ponto que eu acho que, tipo assim, tudo que você está falando, que você queria ter visto, eu sinto que foi colocado, mas de uma forma que, tipo, sem precisar ser dita. O Go repara, acho que eles colocam o Go pra dizer, você usou os Pokémons do pessoal do Mundial. Eu acho que isso é muito pra, tipo assim, é pra dar informação pro público que tá assistindo, né? Tipo, confirmar pra quem tá assistindo. Porque ainda é Uhum. um anime mais infantil, então, assim, dá aquela confirmada. Mas Uhum. eu sinto, e eu fico com a sensação de que, tipo, o Ash meio que entende isso. E que não é uma surpresa pro Ash, porque o Ash e o Paul, eles se entendem mesmo sem precisar falar. Acho que no que eles falam, no que eles agem, no que um age com o outro, isso tudo que você falou fica muito claro.
tá mais pelos gestos do que pelo dito. E eu gosto disso. Nesse sentido que eu, no caso, discordo um pouco, porque eu acho que se tivesse verbalizado, talvez estragasse ou não respeitasse bem o que de fato é a relação entre os dois e como são os dois personagens. Porque aí talvez fosse o Ash dizendo coisas que o Ash, a gente não condiz com o que o Ash dessa temporada diria, e também o Paul dizendo coisas que não condiz com o Paul dizer, porque o Paul é o cara que não diz nada. Então, eu sinto que nisso que você comentou, eu me senti pelo menos contemplado por conta disso, porque a atitude dos dois, um com o outro, e o fato de o Go ter percebido algumas coisas, que o Go é de fora, foi perfeito pra essa dinâmica. Então, pra mim, me atendeu. Mas eu também entendo o ponto de não atender a você e também a algumas outras pessoas, né? Mas talvez porque, seja de tentar porque, alinhar assim, o que é Jornadas e o que é o anime Pokémon. sim, mas não é uma questão de explicitar com palavras, sabe? Mas é tipo assim, não, porque eu tive a impressão de que o Ash percebeu. Mas, tipo, existem jogo de câmera, existem expressões, sabe, que você pode ter pra entender esse tipo de coisa. O Ash, ele não reage a nenhum momento a esse tipo de coisa. Ele reage na batalha, tipo, em questão da batalha, em questão dos ataques e tudo mais. A hora dele da Dragonite é full Ash, tá ligado? Mas esses negócios, essas percepções. Não, porque o Ash, eu sinto que o Ash entendeu. Mas tinha jeitos, sabe? A gente já tem milhões de referências visuais e narrativas que dava pra colocar, tipo, o Ash dando um sorriso, tipo, eu entendi o que você fez, sabe? Ou então alguma coisa mais, tipo, do jeito do Ash, sabe? Mesmo que depois o Go venha e explicite pro público geral. Mas eu queria ver o Ash. Eu queria ver Ash e Paul, sabe? Aí, tipo, não precisava ter o Go, né, nesse sentido, porque não era o episódio dele, né? Tipo, então, assim, eu gosto quando o Ash tem esses cliques, né? E a gente já viu 1 milhão de vezes isso acontecendo na série, ele tendo esses cliques, ele entendendo, ele percebendo essas coisas, só que nesse episódio não tem, Mas não só tem, que assim, não tem um só estímulo visual, um sabe? Não tem um adendo. clique. A gente viu isso em outros momentos, não em Jornadas. E Beleza, não aí a condiz com a jornada, mas gente, condiz com o Ash com a jornada, sabe? A sabe, gente não tipo pode assim, simplesmente ignorar 20 anos do Ash só porque jornadas não faz certas coisas. Sabe? não, O Paul, ele tem uma presença de 15 anos atrás, e ele faz sentido aqui porque a gente conheceu ele há 15 anos atrás. Então, tipo assim, existem coisas que dá pra conciliar. E nesse sentido, eu acho que eles poderiam ter feito um pouco mais para conciliar com o passado que a gente tem essa referência, sabe? Então eu sinto um pouco de falta desse Ash sagaz, desse Ash que, tipo assim, no calor da batalha, ele é um cara diferenciado, sabe? Quando a gente. E aí isso é um problema de jornadas, que em jornadas o Ash simplesmente ele tipo assim, 90% do tempo ele é uma pasta, ele só reage a algumas coisinhas aqui e ali, e aí em algumas batalhas a gente vê o Ash, tipo assim, um Ash mais ativo, sabe? Então nesses momentos eu gosto de ver o Ash, tipo, porque meio que respeita o passado do Ash, que o Ash já teve toda essa bagagem, sabe? E aí, tipo assim, eu gosto de ver o Ash ativo e o Ash sagaz, sabe? Eu brinco com o pôster lá do Master's 8, que é o Ash bolado, porque tá com uma cara de bolado que me lembra muito o Ash do passado, tá ligado? E esse é muito legal. Tipo, eu falo, nisso que eu tô empolgado pra ver. O Ash vindo com sangue nos olhos pra querer ganhar com a sede, sabe? A sede de ganhar o campeonato, sabe? Eu gosto de ver essas coisas no Ash. Mas tudo bem, de novo, tudo bem não ter, assim, acho que poderia ter tido. o lance é que assim, esse é um problema de jornadas, que a gente já comentou nesse cast N vezes, né? Tipo, que aquilo é a forma como o Jornadas decidiu, optou por trabalhar o Ash e a personalidade dele, né? Que é aquilo, coisas, assim, os personagens eles têm papéis muito bem definidos e dentro do contexto de Jornadas, eu acho que eles foram muito coerentes e fizeram um excelente trabalho dentro da coerência de Jornadas, né? Que é a série atual, que é a direção atual, que é, enfim, é o que manda atualmente. Mas, de fato, acho que todos sentimos falta daquele Ash lá de Diamond and Pearl. Eu nem vou falar de XY não, tá? Porque o de XY bebeu muito na fonte de Diamond and Pearl, mas botou ali um caldo de shonen. Mas o de Diamond and Pearl, ele, tipo assim, ele tinha sacadas que eu acho que falta a gente ver. E eu acho que, inclusive, tira um pouco da emoção da batalha muitas vezes, porque não tem aquele momento do Ash sacar,
saca? Do jogo de câmera, do movimento, da cara dele despreocupado, e ter a sacada, o sorriso, é tudo muito linear demais com o Ash. Mas esse é um problema de jornadas, enfim, né? Já falamos muito disso. Enfim, já falamos muito desse episódio, 40 minutos de podcast já. Era pra ser 20, já dobramos o tempo, mas é isso. Foi um episódio, então, pra mim, maravilhoso. Pede colocou suas considerações. Eu quero saber de vocês. Contem pra gente. Vai lá, gente, no nosso Twitter, @ligusta_, e também, né, @padgames_. Vai lá, marca a gente, diz o que você achou desse episódio, desse momento. E também as suas expectativas, porque o Master 8, o torneio dos 8 mestres, vai começar, né, Pad? Exato, semana que vem aí, no caso, amanhã, né, no momento que estamos gravando esse cast, já vamos ter aí o início das preparações, Ash lutando com o Hop, né, esse personagem aí de Galar que tá sendo resgatado no finalzinho de jornadas, mas eu estou muito empolgado, como eu falei nas minhas considerações no meu bolão da primeira rodada do Masters 8, é Copa do Mundo, eu sou Ash desde criancinha, não tem pra ninguém, vai passar o carro nos maiores campeões do mundo e vou passar todo o pano possível. Inclusive, se você não viu esse nosso vídeo, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Folha de Viridian, né, que a gente está postando lá alguns vídeos bem legais sobre o anime, a gente tem tido uma conversa bem bacana, né, chamamos alguns criadores de conteúdo aí para dar os seus palpites sobre essa primeira rodada do Campeonato dos Campeões, aí, o Campeonato Mundial de Pokémon, e a gente quer saber de você. Se você quiser dar as suas opiniões, você pode entrar no nosso canal do Telegram também, t.me/Folha de Viridian, e conversar direto com a gente ali e especular junto com a gente. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado por ter escutado a gente até agora, né? Estamos aí de volta mesmo com a Jornadas do Carvalho. E é isso, acompanha a gente nas redes sociais, @ligusta_, @padgames_, e também acompanha a Casa do Carvalho, casadocarvalho.net. Vai lá, você confere as novidades do mundo Pokémon, né, os conteúdos que a gente produz, as redes sociais todas, e a Folha de Viridian, como o Pet acabou de falar também. Então a gente espera vocês por lá, e espera vocês na semana que vem para mais um episódio de Jornadas do Carvalho. Dessa vez vamos falar sobre o início do Mundial que vai começar. Então é isso, um grande beijo, se cuidem, e até mais, pessoal! Alô!